Hoje a gente vai ter ceia também, tá? Queria que você abrisse comigo lá em Êxodo, capítulo 3. A gente vai estar falando sobre algumas coisas bem importantes. O que Deus falou comigo, eu compartilhei já semana passada, retrasada, com os obreiros e com o grupo de louvor. E ainda continua a falar ao meu coração essa palavra sobre promessa e presença. Repita assim comigo: promessa, presença. São duas palavras distintas, são duas palavras que faz toda a diferença nas nossas vidas, amém? A definição da palavra promessa, pode continuar aberta aí sua Bíblia em Êxodo 3. Promessa, segundo a definição da palavra promessa, é falar, declarar, conversar, prometer, avisar, cantar, falar, promessas. Promessa é algo falado, é algo que o Senhor liberou sobre nossas vidas, amém? E com certeza, eu e você, nós temos promessa de Deus, amém? Você tem promessa de Deus sobre tua vida? Crê nisso? Amém? Promessa de Deus, mas é diferente a gente também ter a presença de Deus. Presença de Deus fala sobre ter a pessoa, fala de você ter a face de Deus ao teu favor, a presença de Deus, a pessoa de Deus com você. E o que Deus tem falado comigo, que nesses dias tem muita gente que se apoia em promessas de Deus. Eu creio que Deus já tem liberado muitas coisas, por exemplo, eu não sei você, mas nesses últimos 2 domingos aqui na igreja de Toyohashi, Deus liberou algumas palavras específicas que se encaixam com aquilo que Deus está querendo fazer nesse tempo. Amém? Você crê nisso? 2 domingos atrás, o pastor Nuno ele veio e liberou uma palavra sobre a igreja. Quem lembra do que foi ministrado sobre o pastor Nuno? Quem lembra? Pastor Nuno ele falou, ele veio aqui e ministrou sobre nós sairmos da caverna, que é tempo de nós sairmos desse lugar de comodismo, de conforto, porque ali Elias, ele estava escondido no lugar onde ele não se sentia condenado e também ele sentia bem ali na caverna, porque afinal ele era santo, vamos dizer, ele foi o único que não se dobrou a Baal, a outros deuses. Então, ou seja, ele estava sendo perseguido também, e ele estava ali. E Deus falou para ele: o que você está fazendo aí na caverna? É tempo de você sair, porque há muita coisa para ser feita, e haveria dele sair daquele lugar e liberar aquilo que havia sobre ele, sobre Eliseu, a porção dobrada sobre Eliseu. Preparar a próxima geração. Estão comigo? Amém? Então o pastor Nuno liberou sobre isso. Então eu entendo que a igreja, o que acontece nas células, o que acontece nos cultos de oração, e nos cultos aqui aos domingos ou aos sábados, tudo é uma construção que Deus está promovendo nesse tempo. Não são palavras aleatórias, né? É uma palavra que eu senti, eu acho que de ministrar, é uma palavra legal? Não é uma palavra legal. É uma palavra que Deus está liberando e construindo algo nesse ano, amém? Depois o pastor Machado, ele veio semana passada, e foi algo que mexeu muito com o nosso coração. Quem se lembra do que foi ministrado? Quase ninguém, aleluia. Então, oração detalhada, linguagem de fé. Então o pastor Machado ele falou sobre isso, mas principalmente ele comentou, porque o pastor Nuno falou de nós sairmos da caverna, né, para que nós liberássemos aquilo que está sobre nós, liberar sobre a próxima geração. E depois o pastor Machado ele vem e ministra que nós precisamos dar frutos que permaneçam. Linguagem de fé, oração detalhada. Amém? Nós precisamos gerar frutos que permaneçam. Então não sei se você está sentindo ou se você está conseguindo discernir que Deus ele está querendo empurrar a gente para fora. Deus está querendo empurrar a gente para realmente gerar frutos, responsabilidades e compromisso. Amém? E a palavra de hoje é promessa e presença, porque nós temos palavras sobre nossas vidas. Nós temos promessa de Deus sobre nós. Mas se nós não tivermos a presença de Deus, então de nada adianta, porque o homem ele tem a tendência de jogar responsabilidade para Deus. Você conhece alguém assim? Por exemplo, Deus liberou uma promessa sobre você, e você talvez fala assim: bom, Deus falou, então Deus vai cumprir. Na hora certa ele vai cumprir, está certo. Mas o que você faz para que isso se cumpra também? A gente talvez fica de mãos atadas, fica ali de braços cruzados, esperando, Deus falou, Deus vai cumprir. Não vai cumprir. Se Deus falou, exige também uma parte nossa.
Existem coisas que são realmente definitivas, que Deus falou, Ele vai cumprir. Mas existem promessas que são condicionais à reação do homem também, a resposta do homem com aquilo que Deus disse. Amém? Estão comigo? Então, se Deus falou com você, exige uma resposta sua. E também exige nós buscarmos a presença de Deus. E eu creio que Deus ele tem promessa para muitos de nós, e nós precisamos da presença de Deus. Uma coisa que eu observei aqui nesse texto, algumas coisas. Então nós precisamos, nesses dias aqui que a gente está vivendo, a não ficar com esse entretenimento, sabe, viajando um pouco. Não, nós precisamos discernir aquilo que Deus está fazendo. Quando você vem ao culto, você consegue ver essa construção? Você consegue vir à igreja e ir para a célula e entender que Deus está construindo algo em nós? Amém? Nós não viemos aqui simplesmente para assistir e ir embora para casa e a vida continua normal, a mesma coisa. Não, Deus ele está querendo elevar a nossa fé de glória em glória, a nossa maturidade de fé em fé. Deus quer o crescimento, a maturidade do povo de Deus. Amém? Então, nós precisamos então atentar para isso, discernir tempos e modos. Por exemplo, chegou agora a primavera. Quem gosta da primavera aqui? Amém? É um tempo, parece que as pessoas começam a ficar mais sorridentes, parece, né? As flores começam a brotar, né? Começa a ficar verde, né? As plantações, as árvores começam a crescer. E é tão gostoso ver esse processo, né? Essa mudança de estação, aquilo que Deus faz. Aquilo que parecia estar morto, tão seco, começa a gerar vida. Isso é tão gostoso, né? Ver que Deus ele fala por meio de estações também. E da mesma forma, espiritualmente falando, Deus libera sobre nós estações. Existem estações, existem momentos que nós precisamos mudar a nossa forma de se comportar ou de agir. Amém? Então a gente tirou os 3 primeiros meses para buscar a presença de Deus. Mas só que a estação mudou. E agora a estação não é a gente ficar apenas buscando ali somente no secreto. Devemos continuar fazendo isso. Mas Deus espera que a gente faça mais visita para outras pessoas. Deus espera que a gente faça uma ligação para alguém perguntando como ela está. Deus espera que eu e você se preocupe mais com o próximo do que com você mesmo. Deus espera com que a igreja nós podemos reagir. Sabe, aquilo que o mundo, sabe, se a igreja ficar calada, realmente o diabo vai gritar lá fora. A gente precisa fazer algo. E a pergunta fica, talvez durante a semana, o que a gente faz da vida? Legal, eu trabalho, eu como, eu durmo. Eu assisto o meu futebol, eu assisto o meu São Paulo ganhar, eu assisto, né? Eu assisto, enfim, eu gosto de assistir essas coisas. Mas além disso, gente, o que você faz da vida mais? Porque tudo isso talvez é para mim, não é verdade? Eu trabalho, é para mim, para o meu sustento. Ou talvez eu oro também um pouco, não, muitas vezes é pedindo para mim. E muitas vezes depois eu vou dormir para eu descansar. Eu vou assistir coisas lá na televisão, ou vídeos no YouTube, coisas que me interessam, para mim de novo. O eu está no centro de tudo. E onde está o próximo? Onde estão as pessoas que precisam apenas de uma ligação, apenas de uma mensagem, apenas de uma visita? E a gente está com essa proposta nesses 2 meses, até chegar ao encontro com Deus, que é em junho, amém? Encontro com Deus, 2 dias de glória ali, onde a gente vai estar buscando intensamente a presença de Deus. 2 meses para quê? Para que a gente tenha esse tempo para preparar você para esse encontro com Deus que vai acontecer em junho. Homens e mulheres, amém? E agora, quem está disponível para acompanhar vidas que têm se achegado em 2 meses? Claro que não é só 2 meses a cumprir com o meu papel, né? Fiz a minha parte e caio fora. Pastor Machado falou a diferença entre a galinha e a ovelha. Quem lembra? Deus, ele quer uma geração de ovelhas, né? Porque as galinhas, o fazendeiro, ele queria fazer uma grande ceia e ele foi lá para a galinha e falou: eu preciso de você, porque eu vou preparar uma ceia para os meus convidados. A galinha ficou toda feliz. E aí foi quando depois esse fazendeiro chegou para a ovelha e falou: olha, eu vou precisar de você também para essa ceia. E a ovelha começou a chorar. Por que a galinha ficou feliz? Porque a galinha, ela ia estar apenas envolvida. Ela ia botar o ovo e ia cair fora. Ela fez a parte dela. Agora, a ovelha não. A ovelha, ela tinha que se dar por completo. Ela seria o sacrifício vivo. Então Deus espera nesse tempo uma geração de ovelhas, amém? Não uma geração de galinhas que simplesmente fazem a sua parte, ou até mesmo nem faz, mas simplesmente
eu fiz a minha parte, agora o pessoal que se vire. Não, Deus quer um povo, uma igreja comprometida com aquilo que Deus está fazendo nesse tempo. E o que Deus ele quer fazer nesse tempo, por exemplo, aquilo que a gente está falando, Deus está empurrando a gente para fora, para que a gente se preocupe com as vidas lá fora, nós precisamos juntos. Já pensou? Não, olha ao seu redor, por favor, dá uma olhada ao seu redor. Quanta gente bonita, quanta gente cheia de potencial. Agora imagina todos nós, se todos nós entendêssemos isso, e ao sair dessas 4 paredes aqui, que a gente logo vai terminar, e a gente entendesse, eu preciso fazer uma visita para alguém, eu preciso abençoar a vida de alguém. A gente trabalha com cestas básicas, a gente trabalha com vários outros projetos, casa de paz, discipulados também, semanais com a pessoa, né? É um projeto também de casa de paz, levar paz sobre os lares. Então a gente tem vários projetos, mas o que a gente faz? Mas imagina todos nós, se todos nós entendermos, não, essa semana então, eu me comprometo a visitar as pessoas. Pelo menos um dia na semana, eu vou visitar alguém. Ah, mas eu não sei o que eu vou falar. Não, mas aí você pode pedir ajuda para você não ir sozinha. Você vai com alguém, talvez que conhece um pouco mais da palavra. Mas uma coisa é certa. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja, né? Cheguei na igreja e isso funcionou muito comigo. Porque às vezes a gente espera estar capacitado, a gente terminou o curso de teologia de 4 anos para depois fazer algo. Não, Deus não quer que você, claro, se prepare, teologia é muito importante. Mas Deus espera que você use aquilo que você tem já, e já use, sabe? Não espere estar perfeito, porque perfeito ninguém vai ser. Perfeito só lá na glória, quando a gente estiver lá. Amém? Até agora, ninguém é perfeito. Mas aquilo que nós temos, nós já podemos dar. 5 pães e 2 peixinhos? Pois é, dá isso, oferece isso ao Senhor e permita Deus te usar no teu temperamento, na tua capacidade, e você vai começar a ter experiência que você vai ver que não é você que começa a falar, mas o Espírito começa a te capacitar a falar coisas que de repente você fala, meu, da onde eu tirei esse negócio? O Espírito Santo começa a te fluir, te usar, e é uma bênção de Deus. Deus espera isso, amém? Precisamos então discernir aquilo que Deus está fazendo. E aqui eu tirei alguns princípios na vida de Moisés, está lá em Êxodo capítulo 3, verso 1. Todos já ouviram a história de Moisés? Amém? Vocês estão meio quietinhos hoje. O que acontece? Aleluia. Pergunta para a pessoa do seu lado, está tudo bem com você, meu irmão? Dormiu bem? Glória a Deus. É que as pessoas estão sentindo falta, né? Porque domingo passado, gente, domingo passado foi uma glória também. A gente esteve junto com o Ramamaço, Toyokawa, comunhão com os irmãos, né? Eu acho que é a saudade, amém, aleluia. Êxodo 3, verso 1 diz assim, eu vou ler nessa linguagem transformadora, mas é o mesmo sentido aí em todas as Bíblias. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto, uma sarça ardente. E Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não consumia. Que coisa espantosa, pensou ele, porque o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. E quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto e disse, Moisés, Moisés. Até aqui, amém? Primeiro princípio que eu tiro, porque Moisés ele estava pastoreando ali as ovelhas de seu sogrão Jetro, né? Um sogrão muito abençoado, um sogrão muito sábio. Quem tem um sogro abençoado aí, dá uma glória a Deus? Tá meio baixo aí, mas tudo bem. Quando tem uma sogra também abençoada, diz um glória a Deus? Aumentou, gente, aumentou, glória a Deus. Então, Moisés ele estava ali pastoreando, e era de costume naquela época, ele pastorear aquelas ovelhas ali e tudo mais. Ele estava passeando, ele estava pastoreando e passeando por aquele lugar ali. E de repente ele vê uma sarça, um arbusto que começa a se queimar. E aquilo chama a atenção dele. Mas só que, você já parou para pensar que tem alguns sinalizadores, que uma chama de fogo talvez que, sabe,
Tá sendo algo diferente que está acontecendo. E muitas vezes a gente não se atenta. Mas uma coisa que foi muito interessante, que Moisés, ele parou tudo que ele estava fazendo, e ele passa a observar mais de perto, ele começa a atentar para aquilo que estava acontecendo. Foi ali que a Bíblia diz, no verso 4, quando o Senhor viu que Moisés parou para observar, então Deus começou a falar com Moisés. Quando Moisés parou para observar aquilo que Deus estava querendo mostrar, Deus falou. Às vezes na nossa vida a gente se acostuma. Ele estava no monte de Deus aqui também. Monte de Deus a gente pode simbolizar até a igreja aqui também. Amém? A gente estava aqui nesse lugar, todos os domingos aqui nós viemos e nós não atentamos para aquilo que Deus está sinalizando. E é por isso que às vezes a gente vem para a igreja e volta e acontece a mesma coisa, não muda nada. Deus talvez não fala claramente comigo, com você, porque nós não paramos tudo para ouvir aquilo que Deus está querendo falar. Porque às vezes a gente está aqui, mas a gente está tão disperso com aquilo que eu vou fazer depois do almoço, ou com aquilo que está acontecendo lá fora. Não, eu preciso parar tudo e falar, Senhor, o que é isso que está acontecendo? O Senhor está mostrando algo, isso está diferente que está acontecendo. O que o Senhor está querendo fazer? Eu estava conversando com o Rick ontem como as mulheres, foram todas lá para lá, a gente ficou com nossos filhos, a gente ficou cuidando dos filhos. Então o Rick ficou comigo lá também, junto, aleluia, cuidando dos filhos. E a gente estava conversando e ele estava falando, realmente, ultimamente tem acontecido muitas coisas diferentes. E Deus está sinalizando muitas coisas diferentes. E se a gente não parar para atentar aquilo que Deus está querendo mostrar, então a gente pode passar despercebido. E aquilo que Deus queria fazer em nossa vida, ou como queria fazer na vida de Moisés, isso não aconteça. Então a gente precisa nos atentar. O primeiro princípio que eu queria deixar para vocês, às vezes, muitas vezes na nossa vida, a gente precisa parar tudo e atentar para aquilo que Deus está sinalizando e mostrando. E eu tenho certeza que tem muitas sarças ardentes, coisas que parece que, como está acontecendo essas coisas? A gente tem ouvido alguns testemunhos também, orações detalhadas ser respondidas, amor? A gente tem conversado algumas coisas. O que Deus está querendo mostrar? E a gente naquela correria, não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, peraí, para um pouco e observa aquilo que Deus está querendo mostrar para nós. Aí sim, Deus começa a falar. Amém? Parou então as coisas. Verso 7. Deus começa a falar com Moisés. Então o Senhor lhe disse, verso 7, por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Eu tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso, Moisés, desce você para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó, e você deve tirar meu povo, Israel, do Egito. Aqui Moisés recebeu uma palavra de Deus, onde Deus iria usar Moisés para libertar o povo hebreu que estava escravizado cerca de 400 anos ali no Egito. 400 anos escravizados. Então Deus escolhe Moisés para libertar toda aquela geração. E ali havia muita gente. Nossa, havia, se for colocar, se cada família tiver uma esposa só, e tiver 2 filhos, gente, aumenta para mais de milhões de pessoas que estariam ali escravizados, que Moisés, ele libertou. Só que Moisés, ele tinha uma palavra, é aqui que eu quero entrar, promessa. Moisés tinha uma promessa de Deus, tinha uma palavra específica para a vida dele. Mas só que havia condições para que se cumprisse essa palavra. Estão comigo? Então primeiro você parou para observar aquilo que Deus está fazendo. Deus fala com você, e Deus fala, gente, Deus fala. Você crê nisso? Deus fala, Deus fala. E Deus tem falado com muitos de nós, e muitos de nós colocam a culpa em Deus. Por que não está acontecendo? Por que está se demorando? E muitas vezes não é culpa de Deus, é culpa nossa. Glória a Deus que primeiro passo você ouviu Deus. Mas agora, acontece aqui no verso 11.
Às vezes acontecem algumas coisas quando Deus fala. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Começa a gerar alguns medos, né? Deus liberou uma palavra que Deus iria te usar especificamente em certa área. Quem sou eu, Deus? Quem sou eu? Será que eu posso? E sabe o que Deus responde? Lá no verso 12. É a mesma coisa que ele responde para nós. Deus respondeu: eu estarei com você, Moisés. E este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão Deus nesse monte. E Moisés disse a Deus: mas, e se eu for aos israelitas e lhe disser: o Deus de seus antepassados me enviou a vocês? E eles perguntarão: qual é o nome deles? O que eu devo dizer? Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus também instruiu a Moisés: diga ao povo de Israel: Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Amém? Então, Moisés tinha uma palavra, e você também tem uma palavra, e às vezes a gente gera algumas desculpas, porque eu sou tímido. E gente, se tem uma pessoa tímida, sou eu, de verdade. Eu sou muito tímido. Queira você acreditar ou não, eu sou muito tímido. O que eu faço aqui é porque eu sinto uma necessidade para cumprir com o propósito. Eu lembro que eu tinha uma timidez paralisante. Sabe quando tem aquelas apresentações na escola? A gente tem que falar público para todo mundo, né? Quem se lembra desse tempo? Quando eu ia falar em público, gente, ali em alguns trabalhos escolares, travava a gente. Eu começava a tremer, depois começava a dar um branco e depois me travava. Até hoje, eu lembro de uma vez que eu tive que fazer algo lá na igreja de Toyota. Sabe quando trava tudo aqui, ó? Gente, é muita pressão falar em público, né? E muito mais responsabilidade de falar a palavra de Deus. É uma responsabilidade muito grande. Mas devido ao propósito, então a gente entende que eu sou me enviou, eu sou me escolheu, eu parei um tempo para ouvir a Deus, e eu entendi que Ele liberou algumas palavras, e eu entendi que mesmo sendo tímido, é o Espírito Santo que vai falar através de mim, é o Espírito Santo que vai me capacitar a romper os meus limites, as minhas dificuldades, né? Porque eu lembro, eu ainda sou jovem, mas eu era mais jovem quando a gente foi colocado para pastorear aqui, né? E ficou muitas dúvidas. Meu Deus, o que o pessoal vão pensar? Né? O que o pessoal vão pensar? Porque geralmente a figura de um pastor é geralmente mais de cabelos grisalhos, e de repente alguém novo, o que vai acontecer? Mas tudo é graça de Deus também. Amém? Pela graça de Deus, Ele tem falado e Deus tem feito algumas coisas. Então Deus, Ele anula toda justificativa. Por quê? Lá em Êxodo capítulo 4, verso 10, se você quiser acompanhar comigo, porque Moisés ainda continua a dar umas desculpas, falando assim: ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora que falaste com teu servo, não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. Você conhece alguém assim? Amém? Pergunta para a pessoa do seu lado: você conhece alguém assim? Eu não tenho facilidade para falar, nem antes nem agora, eu não consigo expressar, eu me atrapalho com as palavras. Olha o que Deus responde, verso 11. O Senhor perguntou a Moisés: quem formou a boca do ser humano? Oh Jesus, olha só, é na lata mesmo, né? Quem é que formou a tua boca? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem torna cego ou faz ver? Por acaso não sou eu o Senhor? Agora vá, eu estarei com você quando falar, e eu instruirei a respeito do que deve dizer. Moisés continua a cabecinha dura. Por favor, Senhor, verso 13. Suplicou Moisés: envia outra pessoa. Ô, cabecinha, né? Moisés ouve uma palavra, e Deus, ele é um Deus tão gracioso, tão misericordioso, que ele ainda, mesmo assim, acredita. Não, Moisés, eu acredito em você, mesmo você sendo com dificuldade de falar, eu quero te usar, eu que estou enviando você. Mas Deus envia outro. Deus ficou um pouquinho bravo aqui, segundo a história, você vai ler aqui, Deus ficou um pouquinho nervoso aqui, mas sabe o que Deus faz? Tá bom, então eu vou chamar alguém para ir com você não vai sozinho.
Arão vai com você e Arão vai falar para você. Moisés, você vai ouvir as coisas que eu vou liberar sobre você. Você fala para Arão e Arão vai liberar sobre Faraó. Amém? Então você vê que Deus, ele é tão sábio que ele tira todas as nossas justificativas. Não é verdade? Não é assim? Deus não deixa desculpas. E aqui eu anotei algumas coisas que talvez você já tenha ouvido. Por exemplo, você conhece alguém que dá muita desculpa? Conhece? Amém? Se você é essa pessoa, olha só. Abraão era velho, Deus usou ele. José era sonhador, Jacó era trapaceiro, Moisés era gago. Gideão tinha medo, era medroso. Sansão era meio mulherengo. Raabe era uma prostituta. Jeremias era jovem. Davi, ele adulterou e até assassinou uma pessoa. Isaías, ele tinha lábios impuros. Jonas fugiu de Deus. Noemi era viúva e desamparada. Jó perdeu tudo que tinha. João Batista era meio esquisito, né? Pedro negou a Cristo. Discípulos duvidaram da ressurreição. Marta se preocupava demais. Maria Madalena, ela fora possessa de espíritos malignos. A mulher samaritana, ela foi divorciada várias vezes. Paulo chegou a matar alguns cristãos. Zaqueu era pequeno demais. Timóteo tinha uma debilidade física. E Lázaro, ele tinha até sido morto. Mesmo assim, Deus fez uma obra na vida deles. E usou a vida deles. E agora, com carinho, com aquele olhar de profeta, fala para a pessoa do seu lado, você tem alguma justificativa ainda ou não? Tem alguma desculpa ainda ou não? É aquele olhar de profeta ainda, né? Aquele olhar meio assim. E sabe, Moisés, ele entendeu, ele pegou o cajado e falou, eu vou então. E Deus começou a usar Moisés de uma maneira poderosa, mesmo nas debilidades que ele tinha. Mas olha só, ele tinha uma palavra, mas uma coisa que me chama a atenção, está lá em Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33, verso 15, abre lá comigo. Moisés, se Deus usou a vida de Moisés, é porque ele tinha uma palavra, mas porque ele prezava por um princípio muito importante. Êxodo capítulo 33, verso 15. Daí na sua Bíblia. Quantos acharam, diz amém? Êxodo 33, verso 15. O que Deus diz aqui? Então, disse Moisés, se a tua presença não for comigo, não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Se a tua presença, eu vou ler nessa linguagem também, se não nos acompanhar pessoalmente, Deus, não nos faças sair deste lugar. Se não nos acompanhares como os outros, saberão que meu povo e eu contamos com teu favor, pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. Você viu o princípio que ele tinha? Não basta ter uma palavra de Deus, tem que ter também a presença de Deus, a pessoa de Deus com você. Porque às vezes, você pode ter recebido palavras de Deus. Eu lembro desde que eu cheguei a uma igreja, e eu cheguei lá sem saber de nada. Minha mãe me levou, né, na igreja, lá na Cristo Salva, igreja Cristo Salva, né? Ficava 4 quarteirões de casa. Sabia de nada. Vamos lá, Kira, hoje não. Vamos lá, tá bom, vamos hoje. E lá eu ia por ir. E de repente, desde aquele tempo, tinha uma mulherzinha daquelas de fogo também, a canelinha, né? E começou a liberar palavras. Olha, Deus tem algo para o teu filho. E não sei, começou a falar algumas palavras especificamente. E glória a Deus, cheguei aqui na igreja depois no Japão. Cheguei aqui, né, com 2 brincos na orelha assim também. Mas aqui eu colocava brinco para mim, eu falei um dia para a igreja, para mostrar que eu queria ser um cara mais deslocado, para ninguém me rejeitar mais, né? Eu queria ser um cara que as pessoas me respeitassem, né? Então, olha a cara de mal que eu tenho, né? Então ninguém vai tirar sarro de mim, né? Então, eu sou um cara descolado, agora cheguei desse jeito, né? Mas tudo isso era para esconder
a ferida que eu tinha no meu coração, né? A inferioridade, o medo que eu tinha no coração. Então, eu me usava de coisas exteriores para esconder o interior, né? E aconteceu que eu cheguei aqui, a mesma palavra que eu recebi lá no Brasil, eu recebi aqui. A mesma palavra. Que Deus iria usar especificamente em certas áreas. Eu falei, meu Deus, que perseguição é essa, né? Deus está falando de novo. Mas só que Deus, ele tinha uma palavra sobre a minha vida. Mas se eu não tiver a presença de Deus, de nada adiantaria. Deus pode ter liberado palavras sobre você, mas você precisa cultivar a presença de Deus na tua vida. Porque eu me propus naquele tempo, quando eu passei no encontro com Deus, falei, a partir de hoje, eu lembro que eu tinha um relacionamento na minha vida que estava me fazendo mal. A menina não era cristã, aliás, ela até aceitou Cristo, né? É passado, tá, amor? É passado. Ela aceitou a Cristo aqui na igreja porque eu falei para ela, olha, você tem que ter Cristo na sua vida, senão não dá pra gente continuar, né? Porque eu aprendi lá na igreja também que julgo desigual, tal, então a gente precisa andar na mesma linha, tal. Ela veio e aceitou Jesus aqui, né? Mas aceitou porque eu falei para ela aceitar, e não porque ela quis Jesus. Mas aquele relacionamento estava me tirando da presença de Deus. E Deus começou a falar, e foi quando eu passei no encontro, eu determinei, falei assim, chega, parecia que todo domingo que eu vinha na igreja, o pastor Evandro estava pregando para mim. O pastor Evandro, tem outras pessoas? O pastor Evandro está querendo estar de perseguição comigo. Tudo que ele está falando comigo, né? Sei não, hein, pastor Evandro, né? Mas aí, aconteceu que chegou o momento que eu me rendi. Falei, Senhor, eu me rendo, eu vou renunciar o que for preciso, mas eu quero a tua presença, eu quero fazer a tua vontade, e se for disposto, eu vou ser igual Paulo. Eu vou entregar minha vida, né? Não quero nem casar mais. Eu quero só viver para o Senhor, né? Então, aquela disposição, Senhor, eu quero a tua presença, desesperadamente. Eu lembro que eu li a Bíblia inteira, mas foi tão rápido naquele tempo, sabe? Que era tão desespero. E eu ia para a fábrica trabalhando, era lendo a Bíblia. O quê? Eu li a Bíblia. E, gente, eu trabalhava lá na Trex também um tempo, né? Baú de caminhão. Minolta também, eu trabalhei na Minolta. E na Minolta, gente, pelo menos na minha linha, tá, gente? Na linha onde eu trabalhava, né? Tinha muito tempo livre. E o chefe, ele não fazia questão, não tem nada para fazer, faz um solde e fica aí de boa, tá? Então não é aquele corpo mole que alguns fazem, tá? E eu ficava ali lendo Bíblia, naqueles tempos livres, direto. Não perdia tempo. Eu queria a presença de Deus. Então isso foi cultivando coisas em nossas vidas, né? E tem muita coisa que Deus liberou e que a gente ainda precisa, mais ainda da presença, para que algo seja concretizado. Amém? E olha só então, Moisés, ele disse, a tua presença não for conosco. Agora, desde quando eu e você se importa com isso também, com a presença de Deus? Será que eu e você está entendendo que tem coisas que com a força do braço não funciona? Talvez você tenha uma palavra e você quer agir com sua força. Glória a Deus, você tem que ter uma atitude. Você tem que ter uma resposta. Mas antes disso, eu preciso também da presença de Deus. E a presença de Deus, ela se cultiva com devocionais, coisas diárias, realmente cultivar santidade também em Deus. Amém? Cultivar a presença de Deus, a Deus com você, fala de você andar junto com Ele. E Deus é santo. Amém? Deus é santo. E Deus espera que a gente se consagre a Ele nesses dias também. Amém? Então, desde quando? Por exemplo, eu quero tomar uma decisão baseado, ou porque Deus falou que eu preciso fazer algo. Mas nessa decisão, vamos ser sinceros, né? Nós perguntamos para Deus, Senhor, ou até nós fazemos com Moisés, Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Senhor, se a tua presença não for comigo, não me permita adquirir aquilo. Senhor, se a tua presença não for comigo, Senhor, não me permita entrar, talvez, naquilo que no meu coração eu estou sentindo. Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça fazer nada nessa vida. Amém? Moisés tinha esse princípio. Salmo 127, a gente está quase terminando. Salmo 127. Quantos estão entendendo? Você tem uma palavra sobre a tua vida, você para tudo, observa aquilo que Deus está se movimentando, você ouve a Deus. Mas agora você recebe uma palavra, mas mais do que isso, você precisa também da presença de Deus. Salmo 127, verso 1 e 2. Diz assim, vamos ler aqui.
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Em vão é todo esse esforço, né? A gente trabalha tanto, é tanto esforço, mas se o Senhor não tiver nesse negócio, em vão trabalham os que edificam a casa. Estou entendendo a palavra de Deus? Quão sério é a gente entender que, Senhor, eu preciso da tua presença. Não basta apenas uma palavra, uma promessa que Deus usou um profeta, Deus usou alguém e falou conosco. Não, não é suficiente. Eu preciso cultivar a presença de Deus. Abre lá comigo de novo não, lá em Gênesis, um pouquinho para trás. Promessa fala de uma palavra liberada, presença fala de uma pessoa junto com você. Lá em Gênesis 37, você conhece a história? Acredito que muitos de nós. José, com 17 anos, ele tem um sonho. Ele tem uma palavra de Deus sobre a vida dele. Amém? Ele tem um sonho onde muitos peixes ali, eles se curvavam diante do feixe dele. Ele, em outro sonho, ele via que todas as estrelas, o sol e a lua se curvavam diante dele também. É uma palavra específica de Deus. E só que mesmo assim, não basta apenas uma palavra. Porque lá em Gênesis 39, abre lá. Gênesis 39. Porque ele foi vendido como escravo. Ele foi levado ali ao Egito. Na casa de Potifar, um oficial egípcio. E lá no verso 2. Na minha Bíblia está assim. Verso 2 do 39. O Senhor estava com... Ele tinha uma palavra, mas ele tinha alguém com ele. Que gostoso, né? Ele tinha alguém com ele. O Senhor estava com José. Por isso, ele era bem sucedido em tudo que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. E verso 3. Potifar percebeu que o Senhor estava com José. Olha que gostoso, gente. José tem uma palavra, mas José também tem alguém com ele, que é Deus com ele. A presença de Deus estava com ele. Lá no verso 5, a partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Lá no verso 19, a mulher de Potifar, ela tenta dormir com José, porque José era bonitão, segundo aqui a palavra. E José, por temer a Deus, aquele negócio, ele prezava pela presença de Deus. Mesmo ele estando longe de todo mundo, sozinho com a mulher de Potifar naquele lugar, ele sabia que tinha uma pessoa que estava com ele, que era Deus. Todos estão entendendo? Ele tinha uma pessoa com ele que era Deus. E ele foge e as vestes de José ficam na mão daquela mulher meio doida e ela começa a gritar. Esse homem veio aqui e ele tentou dormir comigo. E ele é levado então para a prisão injustamente. Mas lá no verso 21, na prisão, o que aconteceu aqui? Mas o Senhor estava com ele na prisão. Olha que gente, isso merece um glória a Deus, amém? Que gostoso, gente, glória a Deus por isso. Isso me alegra, porque olha a diferença que faz. Alguém estava com José, ele estava na prisão com José. E lá no verso 23, o carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo, e o Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Olha só, José tinha uma palavra, mas José tinha uma pessoa com ele, que era Deus. Amém? Glória a Deus. E agora, nós como igreja geral também, para terminar. Nós também temos uma palavra sobre nós. Uma palavra. Está lá em Joel capítulo 2, verso 28. Essa eu queria que você abrisse aí, gente. Ó, está aí na sua Bíblia. Vamos treinar?
A gente está estudando no curso de teologia os profetas menores. E é tão legal saber quem foi cada um, o que cada um, quando que cada um agiu, para quem ele profetizou. E Joel, ele profetiza há 800 anos antes do nascimento de Cristo. Em Joel capítulo 2, verso 28, tem uma promessa, uma palavra sobre esses dias no qual nós vivemos. Nós temos uma promessa. Quem achou, dá um glória a Deus aí, enquanto eu tomo água. Não vale no iPhone, né, gente? Porque deve estar fácil, né? Livros às vezes passa despercebido, mas são livros muito profundos. Vamos lá então, para a gente remir o tempo, Joel capítulo 2, verso 28. Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre toda a carne, sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e naqueles dias derramarei meu espírito, até mesmo sobre servos e servas. Farei maravilhas nos céus e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça, o sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que eu chegue e o grande dia e terrível dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? 800 anos antes de Cristo, Joel libera essa palavra. Agora vai lá para o Novo Testamento, em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Aconteceu que os discípulos ali estavam reunidos e eles estavam buscando pela promessa de Deus. E o Espírito Santo, ele desce sobre todos aqueles que ali estavam. E eles ali na Bíblia, Atos 2, eles foram cheios do Espírito, começaram a falar em outras línguas. À medida que o Espírito Santo inspirava eles, eles falavam. E chegou um momento onde aqueles que estavam vendo ao redor falaram: meu Deus, esse povo aí, eles estão bêbados. Eles, eu acho que tomaram algumas coisas, estão bêbados. E aí Pedrão, ele se levanta, capítulo 2, verso 14. Todos estão comigo aí, gente? Estão comigo? Olha só, as palavras, promessas para os nossos dias. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que lhes digo. Verso 15. Essas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa, sobre toda a carne. Seus filhos e suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito, até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue e fogo e nuvem de fumaça. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chega o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra se concretizou, e ainda essas palavras, elas estão ainda vivas para os nossos dias. O Espírito está sendo derramado sobre toda a carne. E há de acontecer isso. O Espírito, ele há de nos usar. Ele habita dentro de nós. Amém? Agora falta essa parte aqui que talvez você lê aqui e fala: mas essa parte, maravilhas no céu, sangue e fogo, o sol se escurecerá. A gente precisa entender que as profecias, às vezes elas eram para cumprir em momento, daquele momento, como também progressivamente. Amém? Então uma parte se cumpriu aqui em Atos. A última parte vai se cumprir lá em Apocalipse, para a gente terminar. Aí sim, gente. Apocalipse 6, verso 12. Que vai ser no grande dia, onde Deus trará juízo sobre toda a terra dos filhos da desobediência. Onde ali, João, ele é arrebatado aos céus, ele começa a ver algumas coisas. Ele vê um rolo com 7 selos, e cada selo que é tirado, acontece uma tragédia na terra. E aqui, no verso 12, é quando vai acontecer isso,
no grande dia, o grande dia do juízo. Enquanto eu observava, Apocalipse 6:12, o Cordeiro abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como um pano negro, e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram do céu como figos verdes, de uma figueira sacudida por um forte vento. O céu foi enrolado como um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram movidas de seu lugar. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, poderosos, escravos, livres, todos se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas, e gritavam às montanhas às rochas: caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia de sua ira, e quem poderá sobreviver? Então você vê que são palavras que, isso aqui não aconteceu ainda, isso aqui foi uma revelação dada a João. Apocalipse significa revelação, uma revelação para os últimos dias. Então isso há de acontecer, mas ainda não aconteceu. O tempo que a gente vive hoje, a promessa para os nossos dias é que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, e a igreja de Cristo iria, se manifestar pregando o evangelho do reino a todas as nações. E quando o evangelho do reino foi pregado a todas as nações, o Senhor viria. E eu não sei você, teve um movimento agora recente, onde reuniu milhares de pessoas ali nos Estados Unidos, a fim de que comece a ter um envio de pessoas para todas as nações para pregar o evangelho do reino. E será que a gente entende, discerne o que Deus está movimentando então? Ou estamos tão desapercebidos? Então essa palavra que Deus tem falado ao meu coração, e o que tem faltado? Porque nós temos uma palavra de Deus, você tem palavra de Deus sobre a tua vida, mas às vezes falta o quê? A pessoa de Jesus com você, a pessoa do Espírito Santo com você, amém? Não é pela nossa força, mas é pela presença de Deus. Convido você então a se colocar em pé. A gente vai fazer uma oração para depois a gente dar seguimento aqui à ceia do Senhor. Presença de Deus, pessoa de Cristo. Não basta ter uma palavra, precisa ter a pessoa. Não basta ter uma palavra, precisa ter a presença de Deus. Amém? Convido você a fechar os seus olhos.